a minha investigação financeira me possibilita isso. Eu dei apenas aqui alguns caminhos que a gente segue. Só que antes de decidir por um caminho, nós temos uma jornada árdua para separar todas essas informações e organizar todas essas informações. É muito difícil, não é fácil. Acho que a minha intenção aqui foi essa, foi de mostrar a importância da investigação financeira e, ao mesmo tempo, as dificuldades. E dizer que ninguém consegue fazer tudo isso sozinho. Nenhum promotor consegue investigar sozinho. Nenhum delegado de polícia consegue investigar sozinho. Nós precisamos ter exatamente aquilo que o colega Dr. Antônio disse no começo. É ter essa conversa com outros órgãos públicos para que a gente possa levar um bom termo, uma investigação que é do interesse público, que é o combate à corrupção. Eu agradeço mais uma vez a atenção de todo mundo, dos senhores da mesa, e coloco-me à disposição para responder qualquer pergunta. Obrigado. Bem, também bastante substanciosa essa apresentação, muito didática e de extrema relevância para a atividade de todos nós. Eu vou passar a palavra agora ao colega Fabrício e em seguida vamos abrir para 2, 3 perguntas do auditório, em razão da adiantada da hora. Muito obrigado. Você deseja perguntar agora ou pode ser depois? Sim. Agradecer os meus amigos Silvio, Arthur, Antônio de Pádua, meu grande amigo Rodrigo, da AGU, amigo de longa data. Agradecer aqui os colegas do Ministério Público, da CGE, da AGE, da AGU, os advogados, servidores do MP também, servidores da casa. E vocês viram que o convite não foi feito em razão só da amizade, né? São profissionais, são ícones do Ministério Público brasileiro. E eu vou aqui parafrasear o colega Rogério de São Paulo, quando ele falou uma vez que eu estou como o 10º marido da Gretchen, né? Que não sabe o que vai falar para ela depois desse 10º casamento. Então, falar depois deles é complicado demais. Mas eu vou tentar aqui rapidamente, tem razão do adiantado da hora, falar sobre colaboração premiada, né? Mais aspectos práticos rapidamente para os senhores, de um trabalho que a gente tem feito aqui no GEP, com os demais colegas do interior. O ministro Celso de Mello, ele disse que nós estamos hoje diante de um contexto moralmente deteriorado, realmente, da criminalidade organizada e de delinquência institucional, cujos autores buscam capturar as instituições do Estado, valendo-se para tanto de organizações criminosas altamente sofisticadas. É sobre isso que nós vamos falar, dessas organizações criminosas que dominaram o Estado e que praticam atos de corrupção que se enriquece em detrimento do interesse público, como já bem falou o Dr. Arthur e o Dr. Silvio. Então nós temos 3 tipos de corrupção: a corrupção sistêmica, que essa é a grande corrupção pública, né, de políticos, agentes políticos, agentes públicos, grandes empresas, do Poder Judiciário, até mesmo dentro do Ministério Público. E como que nós podemos combater essa corrupção sistêmica? Através de leis rígidas, não é isso? E através de uma atuação conjunta dos órgãos de investigação. Ministério Público, Controladoria Geral do Estado, Ministério Público de Contas. Essa corrupção sistêmica exige realmente um combate efetivo dos órgãos de controle. Nós temos a corrupção endêmica, que é chamada microcorrupção privada cotidiana. São pequenas atitudes antiéticas, né, e desonestas, como furar fila, comprar carteira de habilitação, produtos piratas. Esse combate ele deve ser realizado mobilizando-se a sociedade para a incorporação da ética dentro da rotina de cada um.
Então, é aquele envolvimento social que a professora disse ontem, que é a necessidade desse envolvimento social para combater esse tipo de corrupção. E nós temos ainda a corrupção sindrômica, que é da má gestão e da burocracia. A famosa criar dificuldades para vender facilidades. Né? Você tem um sistema extremamente burocrático, né, no qual você tem uma má gestão, e isso facilita atos de corrupção dos agentes públicos e dos agentes políticos. Nós temos aqui então a Lei 12.850, que trouxe as técnicas especiais de investigação. Entre elas nós vamos falar apenas da colaboração premiada. Eu trouxe apenas aqui para que os senhores tenham ciência que nós temos ainda captação ambiental de sinais eletromagnéticos, ópticos ou acústicos, ação controlada, aquilo que nós vimos do deputado, ex-deputado correndo com uma mala de dinheiro, aquilo foi uma ação controlada com autorização judicial para que fossem feitas aquelas imagens e controle daquela mala de dinheiro. Acesso a registro de ligações telefônicas e telemáticas, a dados cadastrais constantes de bancos de dados públicos ou privados, informações eleitorais e comerciais, interceptação de comunicação telefônica e telemáticas, afastamento dos sigilos financeiro, bancário e fiscal, o que o Arthur acabou de dizer, infiltração por policiais em atividade de investigação na forma do artigo 11 da lei. Então vamos tratar aqui da colaboração premiada, né? A origem, nós tivemos uma origem no sistema anglo-saxão, que advém da própria origem da expressão testemunha da coroa. Essa foi uma origem nesse sistema. Temos o sistema americano também, que o Silvio já mencionou, que realmente nos Estados Unidos o promotor, o prosecutor, tem uma liberdade muito grande de fazer os seus acordos de colaboração, né? E a crítica realmente do Silvio, ela é procedente, porque lá o sistema deles é muito melhor do que o nosso, e nós precisamos realmente estruturar melhor nosso sistema de colaboração premiada. E nós temos aqui um sistema que surgiu na década de 70 na Itália, no combate ao terrorismo. Nós tivemos um antecedente, que foi o Maxi Processo de Palermo, né, da participação do juiz Giovanni Falcone, que foi morto em 92. Eles obtiveram 360 condenações e mais de 2.200 anos de condenações também nesse Maxi Processo de Palermo. Mas o que me interessa mais, que tem mais parecido com o que nós temos hoje na Lava Jato, é a Operação Mãos Limpas, né, que surgiu em meados de 1992. Mas exatamente 17 de fevereiro de 1992, o Mário Chiesa, que era um político do Partido Socialista e também era presidente de um asilo, ele foi preso com $4.000, o equivalente a $4.000, provenientes do recebimento de propina de uma empresa de prestação de serviços. Mário Chiesa foi preso em flagrante. Ele tentou se desvencilhar do dinheiro jogando no vaso sanitário, mas foi preso com o produto do crime. Isso foi a partir de um acordo de colaboração premiada. O empresário não aguentava mais extorsão, procurou o Antônio de Pietro, que era procurador da República, magistrado do Ministério Público, e fez um acordo de colaboração premiada. E a partir desse acordo de colaboração premiada, Mário Chiesa foi preso, abandonado pelo Partido Socialista. Ele faz acordo de colaboração premiada também, e ao final o próprio ex-primeiro-ministro, ele foi preso, não é isso? E se desnudou um esquema de corrupção em todos os partidos na Itália, né? Esse primeiro-ministro, ele foi condenado a 25 anos de prisão, só que fugiu para a Tunísia e não cumpriu sequer um ano de prisão, né? Para os senhores imaginarem, a título de exemplo, na Itália, na época da Operação Mãos Limpas, os contratos públicos caíram em 50%, né? Isso fruto da Operação Mãos Limpas. O resultado da Operação Mãos Limpas, nós tivemos 2.993 mandados de prisão, 6.059 pessoas estavam sob investigação, incluindo 872 empresários, 1.978 administradores locais, 438 parlamentares, dos quais 4 haviam sido primeiros ministros. Então foi uma operação grandiosa que surgiu na Itália, mas que depois encontrou vários problemas, como nós temos encontrado no Brasil. O Dr. Arthur colocou muito bem.
essa falta de compromisso do Poder Judiciário com o interesse público é um entrave que tem nos causado grande obstáculo para combater a corrupção. Hoje nós teremos um julgamento emblemático no Supremo Tribunal Federal que poderá determinar uma mudança de rumo no combate à corrupção no Brasil. Então nós temos que mudar isso. Outro exemplo que ele trouxe, os órgãos de fiscalização da administração pública ligados ao Poder Executivo também sofrem entraves para investigar e auxiliar no combate à corrupção. No Brasil, surgiu nas ordenações do reino, rapidamente. Ela foi instituída primeiramente com o objetivo de agraciar aqueles que delatassem os autores e partícipes do crime de falsificação de moeda, sobretudo do gravíssimo crime de lesa majestade que levaria à morte. Nós tivemos aqui um exemplo, na Conjuração Mineira, 1789. Joaquim Silvério dos Reis valeu-se da colaboração premiada e delatou os inconvidentes de Vila Rica ou Rio Preto. Foi beneficiado pela legislação portuguesa vigente, foi um acordo de colaboração premiada. Esse é um exemplo aqui no Brasil. E nós temos aqui alguns antecedentes, rapidamente para os senhores. Na Lei de Crimes contra o Sistema Financeiro Nacional, havia a previsão do acordo de colaboração. Na Lei de Crimes Hediondos, Lei de Crimes contra a Ordem Tributária, Econômica e contra as Relações de Consumo, Lei de Crimes de Lavagem e Ocultação de Capitais, Lei de Proteção a Vítimas e Testemunhas e Lei de Repressão ao Tráfico Ilícito de Drogas. Nesses diplomas legais, nós temos a previsão do acordo de colaboração no aspecto material. O que seria isso? A redução de pena e benefícios. Não havia uma sistematização do procedimento a ser adotado para os acordos de colaboração. O que nós tivemos agora com a Lei 12.850. A Lei 12.850 foi fruto de legislação internacional, já foi falado pelo Dr. Silvio, da Convenção de Palermo, que prevê a adoção das medidas adequadas para encorajar formas de colaboração premiada, concedendo ao colaborador redução de pena e imunidade. E nós temos também a Convenção de Mérida, que é a adoção de medidas para mitigação das penas e imunidade judicial, com o objetivo de abrandar as consequências do crime. O Dr. Silvio já falou sobre esses dois diplomas internacionais. E chegamos aqui à Lei 12.850, de 2 de agosto de 2013. Qual o conceito de colaboração premiada? A colaboração premiada, então, é um instrumento de cooperação processual, cuja natureza jurídica é de meio de obtenção de elementos de convicção. A colaboração premiada é um meio de prova. Ela não é a prova em si, é um instrumento, um caminho que nós temos para chegar à prova. Tanto isso é verdade que a própria lei prevê a impossibilidade de condenação apenas com base em colaboração premiada. Então ela não é uma prova, ela é um meio de obtenção de prova. Isso é importante. Nós temos que utilizar esse instrumento, essa técnica especial de investigação, para buscarmos outras provas. Mas isso acontece também porque o colaborador ele deve trazer documentos e provas que corroborem as suas declarações. Então isso demonstra também essa natureza jurídica de meio de obtenção de prova. E o acordo de colaboração premiada, ele pode também trazer informações sobre o crime investigado, naquele procedimento investigatório criminal, ou com relação a outros crimes. O objeto é a cooperação do imputado para a investigação e para o processo criminal. Já foi dito isso pelo ministro Dias Toffoli, nesse HC 127483. É um novo modelo de justiça criminal consensual, fundada na vontade dos sujeitos que integram a relação processual penal. A solução é baseada no consenso dos agentes que integram a lide. Ou seja, novo modelo de justiça consensual em que prevalece o princípio da autonomia de vontade. Por isso, a exigência da lei de que o colaborador deve atuar de maneira voluntária. Não a necessidade da espontaneidade, mas a necessidade da voluntariedade, para que o acordo de colaboração tenha validade. Modelo de justiça consensual, nós temos o acordo de colaboração premiada, nós temos o TAC, que o Dr. Zé Carlos vai falar hoje à tarde, que ele trabalhou na resolução
do Conselho Superior do Ministério de Minas número 13, ele trabalhou diretamente, é fruto do trabalho dele. Nós temos o termo de autocomposição, que o Silvio já disse aqui também hoje. Nós temos o acordo de leniência, né, segundo as palavras do professor Fábio Medina Osório, que trata da improbidade empresarial. Né? Nós temos a lei 8429, que trata da improbidade administrativa, e nós temos a lei anticorrupção, que trata da improbidade empresarial. Todos esses modelos, eles trazem o quê? Um modelo de justiça consensual, na qual é importante a vontade das partes. A classificação, eu peço desculpas até pela correria, mas é em razão do adiantado da hora. Uma colaboração pré-processual, que é antes do processo, que é possível na investigação, né, no procedimento investigatório criminal, é possível fazer os acordos de colaboração premiada. O que mais acontece hoje, realmente, é essa colaboração pré-processual durante o inquérito policial ou os procedimentos investigatórios criminais. Nós temos a colaboração processual intercorrente, ocorrida entre o recebimento da denúncia e o trânsito de julgado. Nós fizemos uma vez um acordo de colaboração numa audiência de instrução. Durante a audiência de instrução, um dos réus se manifestou interesse de fazer o acordo de colaboração premiada, então nós interrompemos a audiência, pedimos para o juiz interromper a audiência e conseguimos tratar do acordo de colaboração e prosseguir a audiência, e foi uma prova muito importante naquele momento para a condenação dos demais integrantes da organização criminosa. E nós temos a colaboração pós-processual, que é após o trânsito de julgado, na qual nós teremos apenas uma redução de pena. É o único benefício possível segundo a Lei 12.850 na colaboração pós-processual. A característica das organizações criminosas, elas trazem dificuldades para que nós possamos firmar acordo de colaboração premiada. Por quê? Porque, como eu disse, são organizações criminosas que tratam da corrupção sistêmica, dos grandes órgãos, dos agentes políticos, dos agentes públicos. O doutor Arthur colocou muito bem aqui a dificuldade de apuração desses crimes, não só da lavagem de dinheiro, da sofisticação da lavagem de dinheiro, mas também da dificuldade de apuração da própria atuação da organização criminosa para a prática daquilo que foi chamado de crime antecedente. Quais são as características? Acumulação do poder econômico, um alto poder de corrupção. Nós temos provas disso no Brasil, em todos os estados, em todos os municípios do Brasil, e também em todos os órgãos, esse alto poder de corrupção. Eles têm uma necessidade de legalizar o lucro obtido ilicitamente, que seria a lavagem de dinheiro. E essa lavagem de dinheiro é realmente, e concordo plenamente com o Dr. Arthur, é o ponto principal das nossas investigações. Nós temos conversado muito com os colegas do Estado que nós temos que focar nossa investigação na lavagem de dinheiro. Isso foi repetido hoje pelo Dr. Arthur. Nosso trabalho ainda é um pouco incipiente na questão da lavagem. E alto poder de intimidação, pela prevalência da lei do silêncio. Omertà das organizações mafiosas italianas. Esse é um outro obstáculo que nós temos que romper, que é a lei do silêncio. E a lei do silêncio muitas vezes é estabelecida pela força. Os colaboradores, eles têm medo da colaboração efetiva e integral, porque nossos instrumentos de proteção aos colaboradores e às testemunhas ainda é falho. Então, em razão desse alto poder de intimidação, nos dificulta os acordos de colaboração. Eles têm conexões locais e internacionais e divisão de territórios para atuação. Geralmente as organizações, elas se comunicam e há realmente um respeito, uma lei entre elas para atuar territorialmente. Então nós temos que quebrar isso também. É uma estrutura piramidal das organizações criminosas e sua relação com a comunidade. E cultura da supressão de provas. Com relação às conexões das organizações criminosas e um verdadeiro código de ética das organizações criminosas, alguns professores, como o professor Celso Bittencourt, ele questiona se há o fundamento ético, vejam bem, para oferecimento da sanção premial. Como se houvesse uma ética entre integrantes da organização criminosa. Esses professores trazem como se existe uma ética entre criminosos e
e que o acordo de colaboração violaria esse acordo entre os integrantes, né? Mas o crime organizado, ele destrói toda a estrutura estatal, ele joga sujo, pesado e intensamente. O estímulo à traição, se nós poderíamos dizer isso, é o mínimo que o Estado pode e deve fazer para combater essas organizações criminosas que destruíram os valores éticos e morais da sociedade. Então, falar de ética, repito, falar de ética nessas organizações e daí fazer uma crítica ao Instituto da Colaboração Premiada é ao menos fazer tábua rasa sobre a destruição de todo o tecido ético e valores morais da sociedade. Então, não há possível usar esse argumento contra os acordos de colaboração. Os problemas para firmar acordo de colaboração premiado. Eu já disse, o primeiro que é quebrar o código de silêncio. Como nós vamos quebrar o código de silêncio? Como nós vamos trazer segurança para o colaborador, para que ele possa nos trazer elementos, provas que auxiliem a descoberta da toda a estrutura hierárquica e toda a atuação da organização criminosa. Esse é o primeiro problema, como quebrar o código de silêncio. O segundo problema é ineficiência da justiça criminal. Por que, senhores, alguém faria um acordo de colaboração premiada se pode contar com uma justiça criminal ineficiente, que leva anos, décadas, para que ele seja condenado e que ele sabe que conta com o Instituto da Prescrição? Por quê? Se a decisão do Supremo Tribunal Federal hoje for favorável, for contra a prisão em segundo grau, será um golpe também que dificultará ainda mais os acordos de colaboração, porque será um elemento que trará um novo elemento para a ineficiência da justiça criminal, né? A justiça criminal eficiente representa um estímulo maior para os acordos de colaboração premiada. Solução dos problemas. Como nós poderíamos solucionar esses problemas anteriores para que nós criássemos um cenário favorável aos colaboradores? Como tentar quebrar essas barreiras? Como que nós poderíamos fazer? A primeira solução que eu trago para a discussão com os senhores é uma robustez das provas coligidas para colocar o investigado em situação favorável ao acordo de colaboração. Uma investigação muito bem feita, que demonstre indícios da autoria e prova da materialidade, colocam o colaborador em uma situação muito difícil, né? O segundo elemento que o Dr. Arthur trouxe muito bem é a investigação patrimonial. COAF, quebra de sigilos, Receita Federal, identificação do patrimônio do investigado. Nós tivemos um caso em que vários policiais foram presos e depois das condenações fizeram acordo de colaboração premiada, e eles nos relataram que eles estavam preparados para ser presos. Eles não estavam preparados para as prisões dos familiares que foram utilizados para lavar dinheiro, e não estavam preparados também para a perda do patrimônio. Então, no início da investigação, que também foi originária de acordo de colaboração premiada, feito pelo Dr. Daniel, colega do GAECO, nós trouxemos essa preocupação. Nós íamos seguir o patrimônio, que é follow the money, siga o dinheiro, para descobrir quais eram os operadores, quem estava lavando dinheiro, para realmente conectar a atuação daquela organização criminosa que estava infiltrada na Polícia Civil do Triângulo Mineiro. Então, essa foi uma estrutura que nós fizemos, né, no modo que o Silvio já faz há muito tempo, que o Arthur também já faz há muito tempo em São Paulo. E um outro elemento interessante é a chamada operação reversa. Investigar contratos dos investigados com empresas de consultoria. Essas empresas são empresas de fachada, né? Essas empresas muitas vezes não existem, ou são empresas em nome de laranjas que elas não fazem, elas não têm empregados, elas não produzem nada, elas não prestam nenhum serviço. Porque elas são utilizadas apenas para lavagem de dinheiro, né? Essa seria o elo mais fraco, seria o operador do dinheiro, seria o doleiro, seria realmente esse operador. E esse elo mais fraco é o elo mais favorável aos acordos de colaboração premiada. E a partir dessa investigação, dessa robustez de prova, nós conseguimos mostrar um cenário negativo ao colaborador, para que ele, voluntariamente, não precisa ser espontâneo, ele pode ser estimulado a fazer acordo de colaboração premiado,
e ele terá que cumprir alguns requisitos. O primeiro requisito é a confissão. O acusado ou o investigado, ele abre mão do direito de permanecer em silêncio. Não há uma renúncia ao direito fundamental ao silêncio, porque não é renúncia, mas ele abre mão. Ele tem que confessar a prática do delito, né? Muitos colaboradores, nas primeiras reuniões, eles contam a estrutura da organização criminosa, muitas vezes apontam o produto ou proveito do crime, mas eles não confessam a participação na organização criminosa. Então, um dos requisitos é a confissão. Ele tem que confessar que integrava. É óbvio que muitas vezes numa posição inferior na organização criminosa, mas há necessidade de reconhecimento da participação dele nessa organização. Segundo requisito, compromisso de ser fonte de prova para identificar os coautores e partícipes. Aí nós temos a verdadeira delação, né? Nós temos aí a delação. Por quê? Porque ele identifica os coautores e o partícipe da organização criminosa e aponta as infrações penais por ele praticadas. Essa é propriamente dita a delação, né? Porque realmente ele entrega seus comparsas. Terceiro requisito, hierarquia da organização criminosa. O colaborador deve revelar todas as informações que tenha conhecimento sobre a estrutura hierárquica da organização e acerca da divisão de tarefas. É óbvio que se ele estiver na estrutura hierárquica, numa posição inferior da organização criminosa, muitas vezes ele não poderá apontar como funciona o topo da organização criminosa. Mas ele tem que trazer todas as informações, por meio de declarações de documentos, sobre a hierarquia da organização criminosa, né? Apontar, e aí é muito importante, recuperação total ou parcial do produto do proveito das infrações penais. É a chamada recuperação de ativos, artigo 26, parágrafo 1º-B da Convenção de Palermo. E nós temos que identificar, e aí o trabalho que o Arthur mencionou aqui antes, identificar, rastrear o dinheiro, para que a gente possa fazer o quê? Poder bloqueio de bens, perdimento de bens, para impedir que a organização continue a atuar. Porque é o dinheiro da organização criminosa que retroalimenta a atuação dessas instituições, dessas verdadeiras instituições. Então, se nós conseguimos coartar o fluxo de dinheiro e conseguimos também bloquear os bens, nós damos um golpe fatal na atuação dessa sociedade criminosa. Então, a identificação, o bloqueio de bens, o confisco de bens, perdimento de bens, ela é importantíssima para os acordos de colaboração premiada. Nós vamos ver que nós temos no acordo de colaboração a previsão de uma cláusula expressa sobre perdimento de bens. Outro requisito é prevenção de infrações penais executadas pela organização criminosa, localização da vítima com sua integridade física preservada, né, no quadro de extorsão mediante sequestro. Vamos lá? Eu já disse sobre isso. O ato voluntário não precisa ser espontâneo, não precisa ter nascido exclusivamente da vontade do colaborador. Ele pode ter sido incentivado por terceiros, desde que não haja coação. O artigo 4º caput da Lei 12.850 exige colaboração efetiva e voluntária. A efetividade da colaboração somente será avaliada pelo juiz ao final do processo, né? Nesse primeiro momento, ao homologar um acordo de colaboração premiada, ele deve verificar apenas a regularidade, a legalidade e a voluntariedade. Somente esses três requisitos. A efetividade, a eficácia do acordo de colaboração para o desbaratamento da organização criminosa só é avaliada no final do processo, né? O Supremo Tribunal Federal já decidiu nesse sentido, né? E os resultados sejam efetivamente alcançados. Por isso que é importante deixar claro para o colaborador que a omissão na colaboração não é a mentira, mas a omissão de fatos importantes para a investigação, eles também são, a omissão também é motivo para a rescisão do acordo de colaboração. Ele não pode permanecer em silêncio e ele também se compromete a trazer todas as informações, ou seja, ele não pode ser omisso. Bem como também ele não pode mentir, né? O artigo 19, na primeira parte, traz a colaboração caluniosa, que é a imputação
de fatos criminosos aos delatados, cientes de que não são verdadeiros. Essa primeira parte do artigo 19 trata da colaboração caluniosa. A segunda parte trata da mentira. A mentira voltada para fraudar o acordo de colaboração premiada. Alguns críticos dos acordos de colaboração premiada falam que o colaborador premido por uma investigação ou premido por uma prisão, ele traria fatos mentirosos com relação ao delatado. A lei prevê um tipo penal que visa impedir essa colaboração caluniosa e também a colaboração fraudulenta. É óbvio que a sanção é pequena, é possível a suspensão condicional do processo, mas é uma preocupação do legislador para evitar tanto a colaboração caluniosa como a fraudulenta. E aqui 3 regras básicas para o acordo de colaboração premiada: sempre ter cautela em realizar a colaboração, nunca fazer a colaboração sozinho, né? Uma regra importante, né? A gente passa isso para os colegas do Ministério Público. Necessidade de corroboração da colaboração. Nós já tivemos casos em que só há declaração do colaborador. Isso não é possível, isso não é acordo de colaboração premiada, isso é uma confissão, né? Há uma diferença grande entre a confissão e colaboração. As declarações do colaborador devem encontrar fundamento no mínimo de prova, né? Ele deve trazer aquilo que são chamados regra da corroboração. E aqui o que nós temos feito é fazer acordos com peixes pequenos para pegar peixes grandes, né? Isso é interessante, como eu já disse, os operadores do sistema, os operadores do dinheiro, esses em regra são o elo mais fraco e nós conseguimos resultados importantes pegando os baixos integrantes da organização criminosa. Rapidamente aqui, que está na lei, a sanção premial, a redução da pena em até 2/3. O professor Renato Brasileiro, ele sustenta a possibilidade, porque a lei só fala redução em 2/3, ela não fala o patamar inferior. Então, ele pegou 1/6 da redução de pena, que seria o menor quanto da diminuição prevista na legislação. Então, nós teríamos uma redução de 1/6 a 2/3. O que o Ministério Público Federal faz na Operação Lava Jato é que os colegas do Ministério Público Federal fixam a sanção no próprio acordo de colaboração. Isso tem trazido alguns problemas, sobretudo porque não há previsão na legislação para fixação de regime de pena, e eles ainda fazem mais, eles criaram um sistema diferenciado, nós vamos ver a seguir. Então, não há previsão na legislação, porque a legislação prevê redução de pena. Eles dizem que isso traz uma insegurança jurídica, por quê? Porque o colaborador não saberia quanto ele vai ser condenado e se vai voltar ao regime fechado. Então, nós temos que analisar a decisão do Supremo se vai autorizar a fixação de uma sanção e de um regime prisional no acordo de colaboração ou apenas a redução de pena. O artigo 4º, parágrafo 5º, prevê redução até metade posterior à sentença. A substituição da pena privativa de liberdade por restritivo de direitos. Não precisa estar presentes os requisitos do artigo 44, somente os requisitos subjetivos. Não há necessidade do cumprimento de pena. Tá certo? Perdão judicial. A imunidade. Nós temos no artigo 4º, parágrafo 4º da lei, 2 requisitos. Primeiro requisito: colaborador não ser o líder da organização criminosa e ser o colaborador primeiro a prestar efetiva colaboração, né? No caso da JBS, à época foi apontado pelo ex-procurador-geral da República que eles não eram os líderes, porque o líder era o presidente da República, Michel Temer, e também foram os primeiros a entregar aquela organização criminosa chefiada pelo presidente da República. Então, aparentemente, aquele acordo de colaboração premiada realmente havia o preenchimento dos requisitos para a concessão da imunidade, o que nós descobrimos posteriormente que não era verdade e que acabou por quebrar o acordo de colaboração premiada. O MP só pode conceder uma vez a imunidade e somente para o primeiro que trouxer
esses elementos para a colaboração premiada. Caso o juiz discorde da imunidade, ele, por analogia, o artigo 28 do Código de Processo Penal, pode reenviar para o Procurador-Geral de Justiça, e o Procurador-Geral de Justiça decidirá se é caso de imunidade ou se é caso de outro benefício ao colaborador. A possibilidade também de suspensão para oferecimento da denúncia pelo prazo de 6 meses. Esse prazo ele pode ser prorrogado por mais 6 meses. Quando isso é possível? Quando o colaborador traz alguns elementos importantes para a investigação, só que há necessidade de maior análise das provas trazidas por ele. Então não é possível a suspensão de 6 meses por mais 6 meses e a suspensão também do prazo prescricional. Progressão de regime, quando a colaboração é posterior à sentença. Não há necessidade dos requisitos objetivos também, tá? Então você pode conceder a progressão de regime após a condenação. Essa era uma questão que nós discutimos antes da análise da possibilidade do TAC e o termo de autocomposição que o Silvio e os colegas de São Paulo estruturaram muito bem. Se era possível a concessão de imunidade nos acordos de colaboração, né? O Ministério Público concedeu, o Federal concedeu algumas imunidades nos acordos de colaboração, o Supremo Tribunal em algumas oportunidades mandou retornar o acordo para retirar a questão da imunidade e da improbidade, e nós hoje então pensamos o quê? Que não é possível conceder imunidade no acordo de colaboração, mas sim por meio de TAC ou termo de autocomposição. Talvez esse seja o melhor caminho, né? E não mais tratar de questões de improbidade administrativa nos acordos de colaboração. Isso causou muito problema, porque alguns colegas fizeram acordo de colaboração concedendo imunidade da improbidade sem a participação do promotor